Olá pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos continuar aqui nossas aulas de identidade e protagonismo comigo, professora Larissa Abreu. Espero que vocês estejam bem aí, animados para a gente continuar aprendendo, continuar refletindo. A gente tem buscado aqui pensar uma série de conteúdos, conceitos que estejam alinhados aí às vivências pessoais de vocês. Então, tudo aqui dá para a gente dialogar com muita coisa que acontece aí na vida de vocês ou então que acompanhamos acontecendo em outros lugares. Então, espero que as aulas estejam ajudando vocês a refletirem e a se prepararem também para aprofundar os estudos de vocês cada vez mais. Então, hoje, nessa aula aqui, a gente vai continuar falando sobre como pensar outras estratégias de diálogo para que a gente possa ter um mundo mais sustentável, para que a gente possa pensar outras noções de progresso, tá? Outras formas de agir no mundo que traga menos impacto aí para a nossa relação com o meio ambiente e para as relações uns com os outros, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre sustentabilidade em diálogo, práticas ancestrais e inovação científica. A gente já veio falando em outra aula, a gente falou um pouco sobre a ciranda de saberes, sobre como saberes tradicionais feitos pelos povos e comunidades tradicionais podem dialogar com conhecimento científico, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa noção a partir dessa aula aqui agora, tá? Então, que práticas e saberes dos seus mais velhos ou da sua comunidade você destacaria como sendo essenciais para um mundo mais sustentável? Olha que pergunta interessante para você ir aí, né, pensar um pouquinho sobre seus familiares, sobre as pessoas da sua comunidade, sobre aqueles que vieram antes de vocês, sobre como que essas práticas, saberes mesmo do dia a dia, da comunidade que você pertence, de alguém mais antigo na sua família, o que você traria aí de práticas essenciais para a gente ter uma outra relação com o mundo, né? Uma relação mais sustentável. Então, para isso, a gente precisa pensar primeiro o que é sustentabilidade, né? Essa é uma palavra que tem se tornado muito comum, né? A gente escuta muito essa palavra na televisão, ela aparece nos nossos livros didáticos, nas nossas aulas, ela aparece muito na televisão, na novela, né? Nos jornais. Mas o que é a sustentabilidade, né? Então, para vocês já se ligarem que a sustentabilidade é um princípio, né? Ou seja, é um conceito fundamental que vai buscar o equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e o uso deles por parte das sociedades atuais e futuras. Ou seja, a gente tem uma série de recursos que a natureza nos fornece, né, com essa grande abundância de vida que a natureza tem. E como que a gente pode usufruir dessa natureza de uma maneira que ela possa ainda ser renovada, que ela possa ainda ter essa presença exuberante, né, para as pessoas que vêm depois de nós e para nós mesmos, né, no aqui e no agora. Então, vamos lá. Então, a gente falar aí sobre sustentabilidade é falar também sobre desenvolvimento. Numa aula anterior, né, quando a gente falou da ciranda de saberes, a gente trouxe o pensamento do quilombola Nego Bispo, que ele traz uma reflexão muito interessante sobre a noção de desenvolvimento, né, que ele fala assim, olha, desenvolvimento já não funcionou muito, né? A gente passou longos anos falando sobre desenvolvimento. Que tal se a gente falasse agora mais de envolvimento? Né, da gente se envolver com a natureza, da gente se envolver com relações mais saudáveis. E aí essa noção de desenvolvimento, ela ainda muito presente, atrelada à noção de sustentabilidade, é uma noção aí fomentada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né? E a ONU traz muito essa compreensão aí nos países que fazem parte da organização, né? Que pactuam com a organização, como o Brasil, essa noção de que o desenvolvimento sustentável busca esse equilíbrio aqui do desenvolvimento socioeconômico, político e cultural, atrelado à preservação do meio ambiente.
Então, como a gente pode aí fomentar tudo isso que é tão importante para a humanidade, preservando ainda a nossa relação com a natureza, né? Então, a gente traz aqui, a ONU, né, traz essa compreensão de que nós temos aqui, olha só, nesse diagrama que vocês estão vendo aí na tela, né, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 P's, né, 5 palavras com a letra P. E essas palavras, elas vão se remeter justo ao desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem o P de pessoas, que está relacionada a erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras, garantindo dignidade e igualdade, né? Ou seja, a gente está falando aqui de direito humano básico, né? Está falando também de um P de prosperidade, garantir vidas prósperas, plenas, em harmonia com a natureza, em harmonia com essa compreensão de dignidade. Quando a gente fala de erradicar a pobreza, a gente fala justamente em garantir que as vidas prosperem com dignidade, né? Temos aqui um outro P de paz, que é promover sociedades pacíficas, justas, inclusivas, né? Então, a paz, né, de trazer aqui essas sociedades que estão em cada vez menos conflitos por territórios, cada vez menos conflito por domínio de exploração de um determinado recurso natural, né? Tem aqui o P de parcerias, que se refere a implementar uma agenda por meio de uma parceria global solidária, né? A Organização das Nações Unidas, ela está fundamentada justo nessa compreensão de solidariedade entre países, né? Temos aqui o P de planeta, proteger a natureza e o clima do nosso planeta para gerações futuras, né? Então, olha essa agenda voltada para a compreensão de uma outra relação com a natureza, certo? E aí a gente traz aqui, de forma complementar, né, para pensar essa noção de desenvolvimento sustentável, a gente traz a noção dos povos indígenas enquanto guardiões da floresta, né? Então, a gente, nesta aula, vamos dialogar muito com essa sabedoria ancestral, que traz aí a compreensão, como eu já tinha falado numa aula anterior, de que a natureza é parente, né? Parente nosso. Não estamos numa visão antropocêntrica em que o ser humano se percebe superior, né, à natureza. E aí aqui eu trouxe, né, temos aqui uma charge em que um ancião, né, uma pessoa mais velha, indígena, diz: parem de destruir a floresta e ouçam o conhecimento tradicional, né? A floresta é fonte inegociável de uma série de coisas, né? Primeiro, que ela não tem que servir a nós, né? Segundo essa compreensão, dessa compreensão indígena, mas ela também nos dá o quê? Além do alimento, ela nos dá ricas possibilidades, fonte inesgotável de saúde, né? De medicamentos, fonte inesgotável de uma série de coisas que são necessárias para que a gente tenha uma vida ainda mais digna, né? Então, os povos indígenas sempre usaram formas de manejo adequada dos recursos naturais, de modo a preservar a diversidade. Então, quando a gente traz a noção de que as comunidades da floresta são guardiãs, né, dessa floresta, é compreender que essa floresta, antes de um processo de dominação, de uma noção de progresso, né, ela esteve 5.000 anos sem nenhuma devastação do bioma, né? Por quê? Porque lá estavam presentes comunidades que se percebiam como parte integrante, né, da floresta, como parte integrante da natureza. Então, o manejo da natureza é a partir das necessidades da própria natureza e não a partir da necessidade de um consumismo desenfreado, né? Então, essa é a primeira noção que nós podemos trazer para pensar uma bioeconomia que seja solidária. E aí a gente pode falar de uma ciência indígena, né? Essa é uma outra pergunta que eu trago para vocês. A gente viu numa aula anterior que conhecimento científico e conhecimento tradicional,
eles foram colocados como se fossem diferentes e como se fossem, e são diferentes mesmo, né? Mas são colocados como se fosse um superior ao outro, né? Então, como se não pudesse existir um saber indígena que fosse importante, um saber indígena que fosse algo além de crendice, né? A gente discutiu isso na aula anterior e vimos que quando a gente faz esse tipo de compreensão, a gente está falando de epistemicídio, né? Que é o apagamento dos conhecimentos indígenas, dos conhecimentos de outras comunidades, né? Então, olha só, a gente tem aqui uma fala, né? A gente tem aqui uma imagem em que tem um grupo de cientistas dialogando com pessoas indígenas dentro da floresta, né? E ali estão dialogando em nome de alguma pesquisa que estão fazendo ali naquele território. E aí a gente tem aqui o texto. Há muito tempo, cientistas de todas as partes do mundo se embrenham nos lugares mais distantes da selva amazônica, atrás do conhecimento de velhos xamãs e pajés. A contribuição dos saberes tradicionais para o desenvolvimento de produtos e de medicamentos é inegável. Ou seja, já tem muitos anos, séculos até, que esses cientistas estão indo até essas comunidades e retornam para as suas comunidades com uma série de conhecimentos vindo das populações indígenas. Então, se a ciência que a gente conhece também é feita a partir de conhecimentos de outros povos, então por que não falar de um conhecimento indígena de uma forma positivada, né? De uma forma que colabora com as nossas maneiras de enxergar e intervir no mundo. A ciência indígena é o conhecimento aprendido por meio da conexão astral sobre a natureza. Os cientistas dos povos originários são os seus xamãs, os seus pajés e seus curandeiros. Aqui a gente tem uma fala da Cristiane Julião, do povo Pancararu, né? Então ela traz essa compreensão de que a ciência indígena, ela traz sim uma conexão com a natureza, que não é uma conexão de dominação com a natureza, né? Mas um outro tipo de relação em que os xamãs, pajés e curandeiros se permitem compreender a partir da natureza. Os conhecimentos dos povos originários são gerados por meio de práticas que são diferentes do que a gente entende por nossa ciência. A gente já viu isso numa prática anterior, né? Numa aula anterior, em que o conhecimento dos povos indígenas é um conhecimento que ele é muito pautado na ancestralidade, na relação com a natureza, na oralidade, nas experiências de vida. Diferente do conhecimento científico, que é pautado na experimentação, né? Que é pautado na teorização e etc. E aí, perguntando se podemos falar de uma ciência indígena, eu achei curioso que eu vi recentemente uma reportagem desse veículo, né, desse site que é a BBC News, e a BBC News trouxe uma série de descobertas, né, de artefatos científicos, podemos dizer assim, que existem aí a partir dos povos indígenas, né, muito antes dos cientistas dos cientistas desenvolverem, certo? Então, por exemplo, eles trazem aqui 7 coisas que a ciência só foi descobrir séculos depois dos povos indígenas, né? E aqui a gente está falando dessa ciência clássica, tradicional, que a gente conhece, que tem raízes muito fincadas na Europa, né? Que a gente já falou também desse processo de colonização dos saberes. Então, olha só, tratamentos médicos, né? Eles colocam, muitos povos indígenas desenvolveram uma cultura medicinal baseada na natureza, que se tornou base de 40% dos remédios atuais, como, por exemplo, a própria aspirina, né? Então, veja como um conhecimento indígena antigo serviu de base para descobertas científicas na farmacologia. Um outro exemplo, os superalimentos, que hoje estão muito na moda, né? Então, séculos antes da ciência moderna descobrir o alto valor nutricional da espirulina, por exemplo, indígenas mexicanos já consumiam durante longas viagens, certo? Outro exemplo, mudanças climáticas.
Povos indígenas, devido à conexão com a terra, registram mudanças climáticas, vegetação e comportamento animal com grande riqueza de detalhes, né? Então, olha o conhecimento que os indígenas têm aí sobre o funcionamento dos seus biomas, sobre o funcionamento da fauna e flora, e isso é registrado de forma oral e transmitido de geração para geração. Hibridação de plantas, né? Ou seja, quando você mistura plantas. Muitos povos indígenas construíram aquedutos para abastecimento de água e promoviam também o cruzamento de diferentes plantas, aplicando técnicas avançadas aí de polinização. Né? Olha que interessante. E por fim, as seringas. Né? Então, as seringas, séculos atrás, né, nativos sul-americanos utilizavam ossos de pássaros e bexigas de animais pequenos para criar seringas e administrar os medicamentos que eles criavam. Então, olha a riqueza desse saber ancestral. Né? Então, quando a gente fala de uma ciência indígena, a gente fala de uma ciência que é um conhecer do mundo que não é igual ao conhecimento científico, é sim diferente, mas que fez com que essas populações existissem até aqui de uma forma completamente harmoniosa com a natureza e ainda assim trazendo dignidade para as suas comunidades. Né? Então, olha a riqueza desses saberes, enquanto eles podem nos auxiliar. Então, a gente traz aí um questionamento. Será que não são os indígenas que irão nos ensinar a viver melhor em um mundo pior? Né? Lembra daquela fala do Ailton Krenak, quando ele traz: o futuro é ancestral. Né? Então, o futuro nos leva a dar um passo atrás, a olhar para trás. Né? Então, os saberes tradicionais indígenas e de outras comunidades locais são reflexos de outros modos de viver, diferentes dos nossos. Vão nos mostrando possibilidades, né? E agem como se fosse uma janela para fora dessa maneira que a gente enxerga o mundo atualmente, como se não houvesse saída, né, para a crise ambiental que a gente vive. E aí, mais uma vez, a gente trazendo a compreensão das comunidades tradicionais a partir da fala do Nego Bispo, que em uma outra aula eu já falei para vocês quem é. Nego Bispo, um pensador quilombola da comunidade de Saco do Cortume, bem aqui no Piauí, né? E aí ele traz assim: o nosso papel nós já fazemos historicamente, preservamos, compartilhamos, confluímos. E tudo que nós fazemos, ele coloca, é com base na circularidade. E aí, hoje em dia, quando fala em sustentabilidade, se fala nesse pensamento circular, da renovação, da reutilização. Como vocês viram lá no comecinho, quando a gente falou, né, do desenvolvimento sustentável, a própria figura, né, que estava falando daqueles dos princípios para a sustentabilidade, era uma figura circular que se encaixava. E isso é algo que está sendo pensado agora na contemporaneidade pela ciência contemporânea, mas que já é um pensamento ancestral, como o próprio Nego Bispo traz, que todo o nosso fazer é circular, assim como a própria natureza é circular. Então ele coloca: o samba é de roda, é rodando, a capoeira é rodando, o reggae é rodando, a gira no terreiro é rodando, né? Então, toda a comunidade tradicional, o saber tradicional é pensado com base na circularidade. E que isso já é um fundamento que pode nos servir para olhar para o mundo de uma maneira cada vez mais cíclica, que se renova, se refaz, né, e recomeça, né? Então, eu espero que essas palavras sigam inspirando vocês também a pensarem de forma cada vez mais circular, né? De como as coisas vão e voltam dentro de um tempo em que é um tempo da natureza, né? E o tempo da natureza é todo pensado, todo feito, na verdade, em ciclos. Então é isso. Hoje nós completamos aqui, né, agora esse ciclo dessa aula e aguardo vocês para as próximas. Até mais.